Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade àquele assunto que nós iniciamos em alguns vídeos passados, falando sobre a implantação do nazismo na Alemanha, que iniciou antes ainda da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão ao poder do Partido Nacional Socialista ou Nazista, e foi o responsável então por conduzir a Alemanha nesse período de guerra até 1945. Uma pergunta que sempre me fazem é qual a atitude do povo na Alemanha em relação ao nazismo? É uma atitude negacionista? É uma atitude de querer evitar esse assunto, um tabu? Ou ele é tratado abertamente? Então, a posição oficial da Alemanha, que nós vemos também no contato com as pessoas em geral, é de que o nazismo, que levou então a esse conflito, que ceifou milhões e milhões de vidas humanas, foi o capítulo mais negro na história da Alemanha. E por meio de documentação, memoriais, museus, campos de concentração que continuam então abertos para a visitação, de todo um esforço para a educação, tanto para as crianças quanto aquelas pessoas que ocupam posição-chave, particularmente os militares, de identificar aquilo que foi feito errado para que possa então prosseguir dentro do caminho certo, valorizando os direitos humanos, a dignidade humana, a democracia, a liberdade. Então hoje nós vamos comentar sobre o Centro de Documentação do Nacionalsocialismo, que se localiza na sede da Gestapo, na cidade de Colônia. Então, Gestapo significa Geheime Staatspolizei, ou a Polícia Secreta do Estado. Ela inicialmente foi um órgão independente e na sequência ela foi absorvida pela SS Sicherheitsstaffel, ou as tropas de segurança, que era uma tropa de elite que servia diretamente sobre as ordens diretas de Hitler. Ela era considerada como uma força à parte, ela não fazia parte, então, integrante da estrutura da Wehrmacht, que era o comando das forças armadas alemãs. Era uma situação até estranha, porque um oficial de menor patente, ele tinha mais autoridade, porque ele falava em nome de Hitler, em nome do Führer, do que uma patente superior que tivesse uma posição de comando. Um exemplo, chegando um major numa unidade comandada por um coronel, aquele major ele tomava uma posição lá de fiscalização, uma posição de cobrança, e o coronel, mesmo sendo superior e hierárquico, ele era obrigado então a cumprir aquelas determinações. Então, nesse centro de documentação, é possível hoje nós vermos os documentos originais daquela época. Realmente é um museu, é um centro onde guardaram documentos primários, fontes primárias de valor inestimável. Nós vemos as salas onde eram realizados os cadastros, os interrogatórios e também a tortura para obter então as informações que eram necessárias. A Gestapo era uma estrutura de espionagem, ela trabalhava para conseguir se identificar os inimigos do regime, particularmente e internamente. Garantir, então, de que toda a sociedade, toda a população estivesse de acordo com as ordens, com a diretriz, pronta para lutar e para morrer por aquele ideal de autoritarismo, aquele ideal totalmente contrário à democracia. Uma pergunta que eu fiz na época, quantas pessoas trabalhavam aqui? E naquela unidade em Colônia, que é uma das regiões mais ricas, mais prósperas e mais populosas da Alemanha, para todo aquele estado e mais o estado vizinho, trabalhavam apenas 26 pessoas, para tomar conta de mais de 20 milhões de pessoas. E então a resposta de como que isso era possível, o próprio guia nos passou, de que era por meio de um sistema de delação, onde uma pessoa delatava a outra. Fulano é contrário ao regime. Escutei aqui alguém dizendo que não estaria disposto a lutar. Escutei aqui alguém dizendo de que é contrário às atitudes que estão sendo tomadas em tal região ou em tal país, essa guerra de conquista, essa guerra expansionista. Então algumas pessoas delatavam, às vezes até para manter a sua segurança, manter a sua integridade e a integridade da sua família. Algumas pessoas por ideologia, porque acreditavam que aquele regime era o correto, era o melhor que havia para a Alemanha naquela época, e outros faziam por vingança, às vezes até com denúncias falsas e caluniosas para prejudicar um inimigo, um adversário, às vezes até um concorrente comercial.
dizer, na nossa cultura atual, particularmente aqui no Brasil, é difícil você imaginar esse clima de terror, esse clima onde um denuncia o outro, particularmente entre amigos, entre familiares, entre vizinhos. Mas a gente entendendo como era o ambiente naquela época, a gente vai compreender também de que isso às vezes era uma questão de sobrevivência, era parte até da cultura naquele período. A senhora que alugava um apartamento para mim em Colônia, ela era criança na época da guerra, ela passou por muitas situações difíceis ainda, ela teve que abandonar a casa na região que passou a ser ocupada pela Polônia, perderam tudo que tinha. E nessa sequência, ela criou também uma série de atitudes, hoje até de preocupação, de economia exagerada, por conta do que ela viveu na guerra. Então, uma vez aconteceu que eu estava nesse apartamento e ela tinha viajado e o clima tinha melhorado, estava no início da primavera, os vizinhos fizeram uma festa e fizeram bastante barulho, até por estarem felizes, comemorando, fazendo uma festa ali com os conhecidos, com os familiares. Tá? E quando ela retornou, perguntou como é que tinha sido, eu só falei brincando, foi ótimo, foi excelente, só tal dia eu tive que fechar a janela porque os vizinhos estavam falando um pouquinho alto, tá? Por conta da festa que estavam fazendo. Ela olhou para mim bem séria e disse, por que você não chamou a polícia? Então ela estranhou que eu tive o meu direito talvez prejudicado na visão dela e não tomei uma atitude radical. Então, ainda na visão desse pessoal que passou essa época, quando a gente se sente ameaçado, sente que o direito nosso é prejudicado, a gente tem que tomar uma atitude radical. Aí eu expliquei que não, eu estava até feliz porque eles também estavam alegres, se divertindo, né? Eu comentei que aqui no Brasil, normalmente, a gente chama, então, o vizinho para participar da nossa festa, para que não haja nenhum tipo desse problema. Tá? Então a questão toda que nós vemos aqui no trabalho da Gestapo era um trabalho realmente de espionagem, onde tinham pessoas infiltradas, querendo saber o que as pessoas falavam, o que as pessoas diziam sobre o regime, qual que era a posição delas em relação à posição da Alemanha na guerra e a posição interna de todo esforço, porque mesmo aquelas pessoas que não lutam, elas fazem parte do esforço de guerra. Da produção, da garantia de que o sistema está funcionando, porque a fim de manter os custos necessários para a manutenção da parte bélica da operação. Então, quem faz uma guerra não são as Forças Armadas, não é um exército, mas é uma nação, é o Estado, um Estado contra um outro Estado, particularmente naquele período. Hoje nós falamos de conflitos de quarta geração, que não são o objeto aqui do nosso tema de hoje, mas a visão na época, guerra convencional é Estado contra Estado, muito mais do que a própria Força Armada. Um ponto importante que eu queria destacar hoje é essa posição de você garantir, por meio da história, por meio do conhecimento, por meio da educação, que você tenha sempre um futuro melhor. Então, as experiências ruins do passado, elas não devem ser esquecidas, não devem ser largadas. Elas devem ser regulamentadas, devem ser registradas, devem ser documentadas e difundidas para todos. Eu expliquei já um pouco sobre o caso de que o Exército, ele tem, ou nas Forças Armadas Alemãs, tem um centro que é responsável por promover a cidadania, essa defesa aos direitos e à dignidade humana. Eu cheguei a fazer um estágio de uma semana lá, assistindo uma série de palestras, vídeos, divulgação de um farto material que eles têm. Tá? Uma característica que foi interessante, que no julgamento em Nuremberg, muitos militares disseram que cumpriram somente ordens. Não, a cometer atrocidades, crimes de guerra, e eles quiseram se eximir da responsabilidade, dizendo que eles, como militares, não tinham a capacidade de deixar de cumprir uma ordem que havia sido dada por um superior, no caso, o líder superior, Führer, que ele deu uma ordem e eles então deveriam cumprir, já que ele era o comandante supremo das Forças Armadas. Naturalmente, não prosperou esse argumento deles, eles foram condenados pela responsabilidade solidária. Porque eles deveriam identificar que o papel deles como Forças Armadas era garantir a justiça, proteger realmente os fracos, os necessitados, garantir a ordem, ou então reagir a alguma ação de algum adversário, não conduzir uma guerra de conquista e cometendo então uma série de atrocidades contra nações que não seriam uma ameaça naquele período.
nas Forças Armadas Brasileiras, existe então nos regulamentos uma orientação de que uma ordem ilegal ou absurda não deve ser cumprida. É esse mesmo raciocínio que tem sido levado por lá, que o direito à dignidade ou os direitos humanos de uma maneira geral, eles estão acima de ordens que possam contrariar esses princípios. São direitos fundamentais do ser humano e que devem ser respeitados antes ainda de uma posição de um Estado, uma posição de um determinado líder que possa ir então contra esses fatores. Tá? É ensinado nas escolas, em todos os níveis, desde a educação básica, ensino médio, ensino superior, para mostrar que aquilo foi errado, que foi uma posição que não deve ser propagada, não deve se repetir. Então, todos os grupos radicais que surgem, eles são combatidos, eles são investigados. Aí nós temos hoje ainda grupos neonazistas que de vez em quando promovem alguma algazarra, promovem ações, às vezes até terroristas, e a polícia ela é implacável para combater então esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Uma outra posição importante é isso aí da preservação da família. Num período onde um poder central, um poder absoluto, um poder sem controle é exercido, essa autoridade, esse autoritarismo, ele transpassa então a sociedade e vai na célula base da sociedade, que é a família. Então, um dos objetivos, desagregar a família. Você tem que ser leal antes da sua família, antes do seu pai, da sua mãe, antes do cuidado que você tem que ter com seus filhos, você tem que seguir aquilo que determina o seu líder máximo, porque ele sabe o que é melhor para você, ele compreende mais, então ele tem o poder, então é retirado o pátrio poder, a autoridade daquela família, para que então a palavra oficial do Estado é aquela que prevaleça. Então esse é um outro ponto que tem sido trabalhado, valorização da família, mostrar que realmente o primeiro ponto, o primeiro contato que nós temos, onde nós somos orientados no caminho certo, dentro dos padrões éticos e morais, é a família. Bom, por fim, quem tiver mais interesse em conhecer sobre esse centro de documentação do nazismo, já que hoje eu não tenho o objetivo de ter uma aula de história, existem muitos outros locais onde a gente pode aprender mais sobre isso, mas fazer esses meus comentários sobre a minha experiência e aquilo que eu consegui vivenciar lá. Mas se você quiser conhecer mais sobre esse centro, eu vou deixar o site aqui na descrição, e por lá é possível você fazer um tour virtual 360 graus, totalmente interativo, nos idiomas, além do alemão, inglês, espanhol e outros. Mas, infelizmente ainda não temos em português, mas lá você vai ter acesso a essas instalações, as prisões, os locais onde eram realizados os interrogatórios e a tortura. Então, muito obrigado pela atenção, e nós continuamos então conversando sobre os assuntos de interesse. Na semana que vem eu vou postar um novo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, coloque aqui no seu comentário o que você achou, algum outro assunto que você gostaria de conhecer com mais profundidade. Então, obrigado e até a próxima.